uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, né? crime perfeito, isso aí é racista. Tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, eu sou Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com uma amiga de longa data, de volta, Cila Santos, feminista, fundadora do projeto Militância Materna. Amo, seja muito bem-vinda de volta. Obrigada, Ju, pelo convite. Finalmente voltamos. Dessa vez vou tentar falar menos da minha vida, né? Mas a gente gosta de saber da vida dela também. As minhas histórias pitorescas. Inclusive tem uma… Não, sacanagem. E vamos lá, vamos conversar. Eu quero entender um pouquinho, acho legal você contar. Faz quase 2 anos. Então, o que rolou na sua vida nesse tempo, na sua vida profissional? Você tá num momento, assim, com vários cursos disponíveis. Você fala de uma forma realmente muito didática. Eu acho maravilhoso como você coloca as coisas, são assuntos muito complexos. Sim. E você tem a sua comunicação é muito legal. Você é uma ótima comunicadora. Obrigada. Globo, tô aqui. Olha, gente… Inclusive. Então, conta um pouquinho o que você tá fazendo da sua vida profissional. Daqui a pouco a gente vai chegar na sua tia-avó de 90. Então, tô trabalhando, mas aí, como eu sempre falo, né? Eu sou que nem o Superman, né? Eu tenho a minha vida de Clark e a minha vida de Superman na internet. Conta disso. E minha vida de PJ, onde eu trabalho com comunicação, marketing, etc. E a minha vida dentro da internet, onde eu trabalho com produção de conteúdo. Eu lembro que na época que eu vim aqui, eu estava lançando o primeiro curso, que foi o Feminismo por Onde Começar, que a Ana Rocha me pegou pela orelha e falou, vamos fazer um curso. Ana Rocha te deu um arroxo e você finalmente criou um curso. E foi muito legal. Foi muito legal? Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Foi uma experiência muito impactante para mim, aquele primeiro curso, porque eu lembro que no final do… Talvez tenha até comentado aqui, eu não me lembro. Mas eu lembro que no final do curso, assim, o curso foi ao vivo e depois a gente tem a versão editada disponível para compra. Mas eu lembro que no final daquele curso, todo um grupo de mulheres que assistiu estava me olhando assim meio… E tinha gente chorando. Pensei até que algumas iam começar a dobrar em posição fetal. Sacanagem. Mas, assim, deu para sentir que realmente as mulheres estavam muito impactadas. E aí eu pensei, cara, tem alguma coisa aqui. Sim. Tem alguma coisa aqui que eu acho que vale a pena falar de uma determinada maneira. Porque eu tenho uma impressão que hoje, ela é uma impressão consolidada, uma impressão que começou naquela época e hoje é consolidada, que as pessoas não têm a menor ideia do que é o feminismo, de quais são os temas. Mesmo as mulheres que se consideram feministas… Com certeza. Estão perdidas e muitas vezes não sabem qual é a história, o que significa. Se eu te perguntasse o que é feminismo… O que é feminismo, Cila? Feminismo é movimento de libertação das mulheres da opressão masculina. Fim. Simples assim. Simples assim. Não tem meio termo. É um movimento político. Sim, é um movimento completamente político, que tem, como qualquer movimento político, ele tem os seus objetivos. E ele tem ele tem uma historicidade que vai organizando as mulheres, né, como um movimento político. E ele tem objetivo, ele tem um horizonte. Qual é o problema, né, em relação a isso? Quando a gente pensa em feminismo, quando a gente pensa em movimentos de libertação das mulheres, é tudo extremamente recente. Se a gente for pensar, sei lá, resgatar onde a gente começa a conseguir contar a história, né, a contabilizar a história da humanidade, que é de uns 10 mil anos antes de Cristo, que a gente consegue resgatar arqueologicamente. Sim, registros. Falar, os fenícios, o Mediterrâneo, etc. Então, se a gente for pensar em um período de 10 mil anos, a gente tem o que a gente consegue mapear como um movimento organizado de mulheres em busca de um lugar diferente, né? Uma organização social diferente para si, há menos de 200 anos. Sim. É nada. É um movimento extremamente recente que ainda está se pensando, ainda está se organizando e já está sendo boicotado no caminho. Já tomou com um trator no meio do caminho, assim. Hoje a gente…
já enfrenta, assim, sabe aquele movimento de 2 para frente e 1 para trás? A gente tá no momento de 1 para trás. Avança um pouquinho, recua. Mas eu acho que fica também confuso, porque fica assim, é um movimento pra equiparar salário de uma mulher. Não é, né? Sabe? E não é, mas só que é muito mais profundo que isso. Porque o que acontece? Lá vamos nós. Viu? Não falei da minha vida ainda. O que a gente tem, né? A gente tem uma organização de sociedade em que, muito obviamente, homens ocupam todas as posições de domínio e controle das esferas. Isso não é uma teoria do feminismo. Isso é um fato que você pode atestar por qualquer disciplina. Se você for olhar… Ciência, biologia, história, isso. Cinema, literatura, arte. Exato. Sim. Em qualquer disciplina você vai ver um domínio masculino que controlam e organizam como a sociedade funciona, e você vai ver que mulheres, elas tradicionalmente, historicamente, ocupam um determinado lugar. O que a gente entende como movimento feminista, ele começou inclusive no meio de uma revolução burguesa, que foi a Revolução Francesa, quando isso, assim, né, o que a gente consegue mapear como um primeiro movimento político. A Olympe de Gouges, ela, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela também, né, estava militando junto com os grupos, ela percebeu que falou, peraí, mas e a mulher? Vamos fazer a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E ela escreveu, e ela subiu na tribuna, e ela fez aquela declaração, fez aquela reivindicação. Um ano depois, ela foi para a guilhotina. Então… os direitos, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, a maneira como a civilização, né, o processo civilizatório e as sociedades que foram se organizando, como a gente foi organizando a sociedade a partir dessas revoluções, por exemplo, que já foi um movimento que começou a pensar mais sobre valores, né? Valores que, inclusive, hoje a gente entende como valores de esquerda, valores de direita, porque direita e esquerda também foi uma coisa que começou ali, nessa época. Eles não incluíram a mulher como um sujeito de direitos. A mulher continuava sendo pensada como um sujeito fora do espaço. Então, qual é o primeiro movimento que a gente tem ali? A gente tem um movimento por direitos civis, que foi o movimento de direito a voto. Sufragistas. Das sufragistas, então, que é o que a gente chama até de primeira onda feminista. Esse primeiro movimento era um movimento que queria incluir mulheres na organização social de direitos, de participação da vida pública, numa tentativa de trazer equiparação, de trazer igualdade para mulheres através do acesso a determinados direitos. Ora bolas, se a gente escolhe também o representante através do voto, será que isso não nos coloca no mesmo lugar de direito dos homens? Então, assim, esse foi uma primeira organização e um primeiro movimento de participação. É também a primeira vez que a gente tem registro, porque também tem isso, né? Mulheres sempre foram excluídas da história. A gente não tem registro. Pode ter tido movimento feminista em muitos momentos. Pois é. O que não significa que sobreviveram e foram registrados. Até porque a gente não tinha internet na época. Então, assim, sei lá, se na sociedade lá dos fenícios, não sei, eu estou especulando. Queimava-se tudo. As mulheres foram todas dizimadas. Se na Idade Média você tinha qualquer movimento ali que hoje a gente pudesse dizer que era um movimento político de equiparação. Então, as mulheres foram todas queimadas e dizimadas, a gente não tem registro. A história recente, o que a gente tem registro é isso. A gente teve esse primeiro movimento por direitos, que a gente chama de primeira onda. Só que, a partir daí, você começou a ter também, na mesma época, a Revolução Russa, a gente começou a ter o movimento de mulheres trabalhadoras que também estavam pensando lá do outro lado, já num outro lugar ali, mas no mesmo espírito do tempo, também inclusão de mulheres, equiparação de direitos de mulheres através da participação ali, da participação nos mesmos espaços de poder e organização dos homens.
você tinha esse burburinho político. Era um movimento político de mulheres organizadas entre si e organizadas juntas, que nos trouxe realmente os direitos que nós temos até hoje. E a partir dali, depois, é que a gente começou a produzir os primeiros escritos a partir do que seria a participação das mulheres, porque a gente não tinha nem acesso a estudo, né, direito, não tinha acesso à universidade, não tinha acesso à alfabetização. Você não tinha como ter uma teoria, ou ter um estudo, ou ter ideias que precedessem e que fomentassem a movimentação das mulheres. As mulheres, primeiro, perceberam a realidade, se organizaram, foram lá tentar alguma coisa. E a partir daí, a partir de pequenos espaços que elas conseguiram ocupar, elas passaram a poder também pensar uma outra realidade e pensar possibilidades e poder também, né, ampliar um pouco a participação na vida pública e, principalmente, poder fazer com que as mulheres estivessem juntas, conversando entre si, sempre foi fundamental para a gente pensar em organização, de movimento feminista. Quando a gente começa o que a gente chama de segunda onda do feminismo, que aí já foi mais década de 70, que foi um movimento de muita produção teórica, né? Era um movimento que estava dentro das universidades também, e o principal método de ação das mulheres eram grupos de apoio de encontros de mulheres. As mulheres se encontravam, conversavam e elas percebiam que todas elas passavam pelos mesmos problemas. Temos muito em comum, não é pessoal. Assim, aquela mulher que às vezes pensava assim, nossa, o meu marido em casa, ele me bate e ele é muito rude comigo. Ela, talvez, isolada dentro da casa dela, pensasse que aquilo acontecia com ela e que talvez a culpa fosse dela, porque ela não estava sendo uma boa esposa. Quando aquela mulher, de repente, pôde participar de um grupo e descobriu que o marido de todas as mulheres também eram rudes ou eram violentos e que aquilo era um comportamento sistêmico, quando as mulheres começaram a perceber que esse comportamento era um comportamento comum aos homens e que acontecia a todas as mulheres, elas pararam a pensar, peraí, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa estranha, isso não é possível. É muito interessante que você vai pegar uns livros assim, quer ver? Da Gerda Lerner, quando ela escreve a criação do patriarcado. Tem o livro da Maria Mies, também acho que é assim que pronuncia. Quando ela escreve sobre patriarcado e acumulação primitiva. Que na introdução, ou no começo, assim, você tem uma explicação de como aquele livro foi produzido, né? O que levou à produção daquele livro. E, pelo menos no caso desses dois livros, é muito interessante porque é uma história muito parecida. Era assim, eu estava fazendo um grupo de estudos na França. Estou dando aleatório aqui, porque os dois casos foram parecidos, né? Estava fazendo um grupo de estudos no país X e comecei a conversar com as mulheres e ver a sua realidade. Então, eu fui fazendo um projeto no país Y, que era uma coisa assim, sei lá, ela estava na França e foi para a Índia. Ela estava na Alemanha e foi para a África, para algum país da África. E percebi que, apesar de terem realidades sociais, realidades culturais, étnicas completamente diferentes, as mulheres viviam... um elo de ligação, que era sempre... As mulheres viviam as mesmas experiências. Então, o que une uma mulher que está aqui no Brasil, uma mulher que está na China, uma mulher que está na Índia, em relação à sua experiência de estar no mundo? A opressão. É a sua relação... A gente fala opressão, é muito genérico. A gente está com um problema hoje que é linguístico e conceitual, que a gente tem usado palavras que, ao mesmo tempo que elas explicam, elas não dão a letra, sabe? É opressão. Não é só uma questão de opressão, é uma questão de que todas essas mulheres foram colocadas num determinado lugar da sociedade, em termos de possibilidades do que elas podem ser, como elas podem se comportar, o que elas devem fazer ou não, até onde elas podem ir, que é o mesmo. Uma mulher que nasceu na China, uma mulher que nasceu no Brasil, uma mulher que nasceu na Índia, uma mulher que nasceu no Paquistão, todas elas vão ter tido uma educação, né, uma socialização muito parecida sobre como elas têm que se comportar, sobre o que elas devem esperar, como elas têm que se comportar. Elas têm que ser pacatas, subalternas,
obedientes, elas têm que ter a expectativa que elas vão ser escolhidas por um homem em algum momento. Independente de ser uma mulher que também aprende que deve ser independente. E que deve ter a sua vida, e que deve ter o seu dinheiro. Não importa se essa mulher vai ser comprada em casamento ou ela vai ter um diploma de Harvard. Essas duas mulheres vão esperar ser escolhidas, e essas duas mulheres vão ter uma frustração se elas não forem escolhidas por um homem. Se não forem escolhidas, não vão ser consideradas realmente mulheres de sucesso. Exato. Não chegaram... Elas não vão ter cumprido aquilo que elas precisam fazer enquanto mulheres, que é conseguir um marido e ter filhos. Que é ser esposa e ser mãe. E todas essas mulheres, têm uma experiência muito íntima com o medo da violência masculina. E eu te afirmo com certeza que 99,99% dessas mulheres sofreu violência masculina. De algum homem, em algum momento, em algum lugar. Todas, da rainha da Inglaterra até a mulher, sabe, mais pobre da região mais pobre. Você vai aumentar a intensidade, você vai aumentar a frequência, a incidência, mas nenhuma mulher escapa e está livre da violência masculina. Seja violência física, sexual, simbólica, psicológica. Que é uma coisa que se fala muito, né? Mulheres privilegiadas, né? Que é um pouco disso. É óbvio que a gente sabe que se tiver esse recorte social, se for a rainha da Inglaterra ou se for a mulher mais rica dona da Luísa Trajano, ela vai sofrer menos, talvez, quantidade mas todas passaram por isso. Todas passaram. Isso é um elo de ligação entre todas as mulheres do planeta. Sim, porque é isso. Quando eu falo de feminismo, eu tô falando de sexo, gente. E o medo do urso, né? Lembra que viralizou? E ficou e é muito engraçado que foi todo mundo chocado com essa história. E é tão fácil pra gente entender. Pra qualquer mulher é fácil de entender. E rolou isso também com aquela menina que eu tô doida que vem aqui, a filha do Amir Klink. Tamara, acho que é Tamara. Ela foi agora fazer a invernagem. Ela passou 9 meses na Groenlândia. O barco fica preso, né? Eu duvido que essa menina não tem uma faca desse tamanho. Claro que tem. Ela aprende aula de tiro. É obrigado. Ela passou sozinha. E parece que teve uma entrevista dela que ela antes de ir, eu acho que ela já tinha feito uma outra experiência sozinha. Não foi essa ela acabou de chegar. A outra anterior, que ela também foi sozinha. Perguntaram, qual é o seu maior medo quando você tá sozinha? Ela, encontrar um homem. Não é o urso polar, não é o inverno, não é uma raposa bizarra. Isso é uma coisa interessante quando a gente vai discutir sobre o feminismo, porque o que acontece? Então, a gente começou a ter esse movimento de segunda onda do feminismo, em que a gente começou a mudar um pouco o foco, né? Porque foi assim, beleza, a gente já conseguiu direitos, a gente continua na merda, e agora? Pois é. Então, vamos tentar investigar. Foi nesse momento que começaram a surgir os primeiros escritos sobre teoria do patriarcado, assim, feito por mulheres, né? Por mulheres feministas. Começou a ter essa investigação de buscar qual é a raiz do problema. Onde está o problema, então? Por que continua? Por que continua? Por que a nossa vida é assim? Se agora a gente já pode trabalhar, se a gente já pode fazer escolhas, eu sempre falo muitas aspas, tá? Porque essas escolhas que a gente faz, né? Sim. A gente já pode... Por que precisa do feminismo ainda? É essa a pergunta, né? Que é como se assim, pra que serve? Já vota, já trabalha, já tem a vida. Pra que serve o feminismo ainda? É porque mulheres, elas são completamente inconscientes da própria realidade, da noção do que é liberdade. Muito. Nenhuma mulher sabe de verdade o que é liberdade. Não sabe. Eu não acho que tenha mulheres que sejam realmente livres, porque o pé no nosso pescoço é a violência masculina. É a violência masculina. Uma vez eu falei isso, e viralizou um recorte que eu falei assim… Uma mulher não sabe se ela quer ser mãe, ela não tem liberdade pra escolher essa coisa do aborto. Mas, na verdade, mesmo quando você acha que você quer ser mãe, a gente não sabe se isso é uma escolha genuína. Não tem como saber. Provavelmente, a gente não sei nem se a gente faz escolhas. Sim. Entendeu? Então eu gosto de aprofundar isso. E quando eu falei isso, eu tava com uma camiseta escrito forte como uma mãe. E era assim, viralizando o recorte. Essa bruxa não sabe o que é ter filho. Gente, eu tenho 2 filhas. Eu tenho um filho que morreu. Eu amo ser mãe. Mas assim, essa bruxa não tem noção da bênção. A pessoa não conseguiu nem ler, né, minha camiseta. Isso é muito interessante, né? Tipo, eu me considero uma anticoncepção não ambulante. Não conversa comigo, desiste de ter filho. Mas eu amo ser mãe, gente. Eu não acho que você é uma anticoncepção. Não acho. Não acho você.
Eu O me anticoncepcional sinto tão ambulante. desestimulante. Não A acho. conversa comigo divorcia, para de ter Eu filho. adoro quando você fala sobre maternidade. Muito pelo contrário, eu gosto. Eu amo muito ser mãe. Eu é uma acho que experiência fica muito evidente boa. que você ama e que você tem muito respeito pelas crianças. É. Porque ficou. A gente pode chegar nesse lugar, eu acho importante chegar. Né? O feminismo, obviamente, foi cooptado, né, pelo liberalismo e virou essa grande coisa que é só uma camiseta Prada, É um meu corpo, minhas, lifestyle, minhas regras. E aí vira essa coisa de, a maternidade, que saco, que peso, né? Vamos chegar nisso. Continua o que você tava falando. Você tava falando, Não, mas chegou. eu, inclusive, consigo chegar nisso a partir do dia tava, porque a gente começou a ter várias dessas discussões que começaram a ser fomentadas, principalmente ali no finalzinho do ano 70. Então, conseguimos votar. E isso, agora? aí foi o momento que as mulheres começaram a pensar. Vamos pensar. Aí a gente aí é isso. Aí surgiu a discussão sobre maternidade, sobre o controle reprodutivo. Foi quando surgiram as primeiras manifestações contra pornografia, prostituição, pedofilia. Idade de consentimento, na verdade, as mulheres de uma geração antes assim já estavam em cima, né? Mas também é muito recente, né? Essa coisa de idade sim, de foram as consentimento. mulheres feministas que foram brigar por redução de idade de consentimento. Senão você ainda estava casando menina 14, com 10 anos, por aí. E assim, essa discussão começou ali. E aí, a gente começou a falar da palavra proibida. A gente começou a falar sobre sexo. A gente começou a falar assim, olha, o grande problema é que mulher faz bebê, né? E se você faz bebê, você tem um papel estratégico demais para os homens abrirem mão desse controle do corpo das mulheres. A capacidade reprodutiva é o X. Isso é uma coisa que ninguém consegue perceber. Juliana, se mulheres fossem realmente livres, se amanhã todas as mulheres falassem assim, pensando bem, não quero beber. Não quero. Acabava a sociedade. Acabava a sociedade. Nós, mulheres, temos poder de acabar com o mundo. Sim, somos muito poderosas. A gente pode. A gente pode só falando assim, ó. Gente, tá Não, ótimo, esse mundo tá uma tiver merda, homens. Sei lá, um lugar pra guardar um banco de esperma. Se auto-inseminem, homens. Pega o esperma e enfia nos buracos. Não, mas se a gente exterminasse todos os homens. Eu não quero exterminar homens, gente. Eu até amo eles. Até tenho em casa. Inclusive, sou sócia. A gente até usa. A gente. É porque vira, né? Parece que a gente odeia. É um discurso de ódio aos homens. Não, eu tô Pelados, falando calados, são ótimos. Mentira, amor, pode falar um pouco. Hipoteticamente, né? Que é isso que você quer dizer? Sim, se amanhã, se feministas realmente fossem tão malvadas e amanhã a gente exterminasse todos os homens e guardasse um grande banco de esperma, que tá, aliás, a gente vendendo pra caramba, isso tá bombando. A gente já tem os bancos de espermas aí. Exato, tem milhares, A cada um deles. sociedade continuava, mas aí Por nascia muito homem e a tempo. gente matava. Não sei, aí a gente tentava, eu não sei o que faz. A gente fazia a seleção, a gente fazia grandes bancos. Bancos mirabolantes. Isso, gente, é uma grande brincadeira. A gente. Lógico. Mas enfim, Fica você foi. Veio essa geração de mulheres pensantes entendendo que a questão era o buraco embaixo. Isso. E foi quando a gente começou a discussão sobre violência masculina. Foi aí que as mulheres pensaram assim, cara, o problema é a violência masculina. E por que o problema é a violência masculina? Porque a violência masculina é o que mantém todas as mulheres sob controle. Entendeu? Porque as mulheres têm medo. E mulheres, elas são uma população mais frágil. E por que nós somos uma população mais frágil? Porque nós engravidamos e parimos, e engravidar e parir nos coloca em estado de vulnerabilidade. Sim. Isso é bobagem a gente não falar isso. A gente também, quando abandonou o discurso da diferença, as mulheres só se ferraram. Sim. Homens e mulheres são diferentes, são corpos diferentes com funções diferentes. Uma mulher, quando ela engravida, ela tá ferrada, ela precisa de apoio da comunidade. Sim. Ela tá ali multiplicando as células, formando 4 quilos dentro da barriga. Fazendo orelha, exatamente. Pulmão. Depois ela vai expulsar aquilo ali, toma-lhe mais uns 2, 3 anos da vida dela, em que ela fica completamente voltada para a manutenção e subsistência de um ser humano. É um discurso de igualdade. Você falou pra eu ser comportada, não. Então, assim, inclusive o que facilitou a dominação masculina sobre mulheres foi a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, que vem da maternidade. A maternidade é o que nos fode também, nesse aspecto. Inclusive, tem um capítulo do livro da Lerna, quando ela fala sobre a escravização
que ela relata o seguinte, que, né, descobriu-se ali, especulou-se que as primeiras escravas foram justamente as mulheres. Sim, Por antes quê? da população preta. Não, antes isso sim. primeiro… Isso de 6.000 anos atrás, contando, as primeiras, Eram assim, você mulheres. pensa, saída do Neolítico, Revolução da Agricultura, primeiras civilizações, região do Mediterrâneo, primeiras civilizações, aí você tem lá as cidades se atacando. É aquela cidade, sabe, cidade bíblica? Não sei o que, o povo se atacando. E aí, volta pra cidade, sobrou quem? As mulheres e as crianças, porque os homens foram lá pro campo de batalha se matar, que é o que eles curtem fazer Adoram. desde sempre. Então, o que você podia fazer com aquelas mulheres e crianças? Você podia matar, mas o que os homens faziam? Eles estupravam Continua sendo arma de guerra poderosíssima. É mais do que uma questão de ser arma de guerra. É uma questão de demarcação de território. Estratégia de dominação, né? De estratégia de dominação. Você agora é minha. Isso, é estratégia de dominação, porque o que acontece? Quando eu engravido aquela mulher, eu desterritorializo aquela mulher. Sim. Porque ela agora tem um filho do inimigo. Sim. E era muito mais interessante eu escravizar mulheres e crianças do que eu escravizar os homens que sobraram feridos, porque depois eles iam ficar fortes e eles podiam se rebelar. E eu ia ter que, pelo menos, botar 2 ou 3 soldados tomando conta deles. Então, o que era melhor? Largar pra lá ou terminar de matar? E levar as mulheres e crianças que iam se reinserir nessa cidade vencedora por uma questão de dar apoio, suporte e proteção às crianças. Porque elas iam ser estupradas, iam ter filhos ali, iam servir na casa. Então, assim, a escravização ela foi testada nas mulheres. Isso só foi possível acontecer com as mulheres por causa da vulnerabilização da maternidade. Então, o cerne da coisa está todo na maternidade, está todo na nossa capacidade reprodutiva. Então, se você não centra a maternidade, se você não centra a capacidade reprodutiva, se você não tem um útero, o feminismo não é um problema para você. Porque nós só temos problemas porque nós temos útero, somos mulheres, e há 6.000 anos a gente vem se ferrando por causa disso. A gente vem sendo perseguida, dominada, controlada, desumanizada. Nosso corpo vem sendo objetificado. Agora, nosso corpo virou um produto, um commodity que é vendido numa rede global chamada internet, através de pornografia e prostituição. É muito fácil quando você pega lá do começo e você vai entendendo como as coisas foram acontecendo, em que lugares as mulheres foram sendo colocadas. Como, né, foram escravas, e dali, muitas delas, né, você tinha ali a sociedade em que você podia ser esposa, Sim. você ia ser escrava, você podia ser prostituta, e ou você ia poder ter alguma função religiosa em algum templo. Quem era a prostituta naquela época? A prostituta sempre foi a mulher que não conseguiu ser esposa e que também não ficou como concubina. A prostituta, desde sempre foi uma atividade conectada à pobreza. Sim, vulnerabilidade. Vulnerabilidade e pobreza. Quem é que, assim, por exemplo, se um cara tinha uma dívida, ele podia colocar a mulher dele em prostituição para pagar aquela dívida. Sim. Se o cara morria, a mulher dele é viúva, se não tivesse dinheiro para se Uma sustentar, família, ela poderia ir parar em prostituição. Então, ela sempre foi uma profissão ligada à pobreza, vulnerabilização e exploração de mulheres. Há 6.000 anos e contando. E sempre foi uma figura componente das possibilidades de existência de uma mulher. Os homens definiram quais são as possibilidades de existência para uma mulher. Não fomos nós que definimos. Não foi assim. A sociedade está se formando, homens e mulheres. Quais são os lugares? O que você curte? Ocupa seu lugar. Escolhe aí. Adoro trepar. Fichinha de RPG. Monta o seu personagem. Não foi isso. Você, em algum momento, militarizou. Homens passaram a ser guerreiros e passaram a ser sacerdotes e passaram a tomar conta das cidades. E aí, nas atividades de militarização, eles descobriram que você negociar mulheres era uma boa ideia, porque você fazia pactos, você fazia casamento entre tribos, você fazia várias coisas casando famílias. Então,
mulheres, elas passaram a ser comercializadas, né? E o casamento passou a surgir como essa instituição obrigatória, em que mulheres sempre foram vendidas ou trocadas. Mulher escolher macho, isso também é recente. Sempre foi um negócio. Sempre foi um negócio. Escolher marido também é uma coisa extremamente recente na nossa história. Eu diria que de uns 200 anos pra cá, sei lá, 300, a gente tem uma revolução de costumes que é uma coisa que a gente não se dá conta. Porque a gente tá no meio da confusão. Mas se alguém, sei lá, de idade média, entrasse numa máquina do tempo, descesse aqui, ele ia falar assim, gente, como assim? Por quê? Você casou 3 vezes? Não, tem alguma coisa errada. Então, assim, as mulheres, elas já tinham esses papéis definidos. Ou você vai ser vendida em casamento, né? Lá, vai ser esposa e ficar tomando conta lá das crianças. Ou você também, às vezes, pode ser uma segunda esposa, porque a instituição da amante também é uma coisa antiquíssima, a depender da cultura ali, da organização. Isso, por exemplo, você tinha... Eu tô falando aqui, por exemplo, de coisas que você tinha no Código de Hammurabi, que é o primeiro código legal que a gente tem. Então, é bastante tempo. Você tinha a figura da concubina, a figura da serva, que acabava sendo a escrava, e você tinha a figura da prostituta, que já estava ali também com seu papel regulado. E a viúva, né, que não tinha marido e tal, mas já estava velha, perto de morrer. Então, aí a gente teve toda essa questão desse burburinho, né? As mulheres começaram a chegar a essa coisa. E, ao mesmo tempo, no meio do caminho, correndo por fora, foi ali a década de 80, a gente começou os famigerados estudos de gênero, né? Pocotá, correndo por fora. O que acontece? Gênero, ele é um conceito que ele começou a ser pensado ali mais ou menos em 1950, pelo John Money, uma figura bastante controversa, ligada a coisas muito controversas, que ele era da área da psiquiatria, psicologia. Antes, a Simone de Beauvoir, eu diria, foi uma das primeiras a falar o que seria um embrião do que é o que hoje a gente chama de gênero, quando ela fala no livro dela, O Segundo Sexo, né? O Segundo Sexo, que mulheres são ali socializadas para cumprir determinados papéis sociais, e ela, inclusive, usa aquela frase, que é a frase mais utilizada de todos os séculos, que nenhum destino biológico da fêmea a fará, blá, 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 em que ela está mais ou menos dizendo assim, olha, as mulheres nascem, por nascerem fêmeas, elas são tornadas o segundo sexo. Ali ela está falando sobre a questão do papel social. Ela está falando assim, olha, gente, mulheres, elas aprendem, elas começam a aprender um determinado papel social que ela deve cumprir para ela poder ocupar, né, esse lugar, para existir. Porque, assim, não é também, quando eu falo de violência masculina e quando eu falo sobre a questão da opressão, não é também como se a gente nascesse e um cara colocasse uma arma na nossa cabeça e falasse... Se a gente recebesse chibatadas a vida inteira. Seria muito mais fácil, inclusive, porque a gente veria o problema. Mas a gente nasce, a gente vai sendo socializado e a gente vai sendo colocado em determinados locais, assim, e papéis em que a gente vai vivendo num acordo com os caras, entendeu? A gente vai tentando... E a religião servindo muito como pano de fundo pra legitimar. Amarrando, né? Ela é o laço que amarra, assim, o negócio. O laço dourado. O laço dourado, exatamente. E, então, assim, ela foi a primeira que chegou e falou sobre isso. Na primeira, não consigo afirmar que é a primeira, mas ela, assim, eu vejo muito presente ali essa questão de falar dos papéis sociais. A Simone é da filosofia. E, em seguida, você começou a ter um pensamento sobre essa questão de o quanto o sexo que você nasce condiciona o teu comportamento. Na área da psicologia, psiquiatria. Então, é isso. Começaram a fazer experiências mesmo. O John Money é um cara bacana que ele fez a seguinte experiência. Tinha um cara bacana foi negócio. Lógico. Eu vou contar o que ele fez, aí você chega às suas próprias conclusões. Ele tinha um casal, o casal tinha gêmeos. Um dos filhos teve fimose, foi fazer a operação, tiraram muita pele e aí castrou o menino na operação.
O menino era novinho na época. Ele, na época, o John Money, já estava começando a ser famoso porque ele fazia pesquisa com intersexo. Aham. E os pais desse menino foram até ele, conversaram, e eles falaram assim, olha, faz o seguinte, cria ele como uma menina. Ele era gêmeo. Então, gêmeo idêntico. Ele era gêmeo idêntico, então ele pensou assim, olha, aqui é o meu laboratório perfeito. Ele pegou e... Ia ser a experiência perfeita. Ele ia pegar filhos do mesmo casal, criados no mesmo ambiente, que eram gêmeos idênticos. Sim, gêmeos idênticos. Um criado como menino e outro criado como... do mesmo sexo. Exato. Um seria criado como menino e outro seria criado como menina. E aí vamos ver o que sai dali. Uhum. E... periodicamente, os pais deveriam levar o menino lá pro John Money para ele fazer também as interações dele e as pesquisas dele, levar ele e o irmão. E aí passou-se o tempo, o menino com 10, 11 anos, ele já demonstrava muita resistência em voltar, não queria continuar visitando o John Money, e até que ele falou, não vou mais. Não vou mais. E aí os pais buscaram outros profissionais. Eu acho que o garoto já estava prestes a fazer uma vaginoplastia. E aí buscaram outro profissional e falaram assim, cara, conta a verdade pro menino. E aí falaram pro garoto. E ele falou assim, não, então eu quero... Ele achava que era uma menina. Ele achava que era uma menina. E aí ele pegou e falou, não, então eu quero ser menino, eu não aguento ser menina. Eu não quero ser, eu sou menino, então eu vou ser menino. E aí ele se rebatizou e tudo e passou a ter uma vida de menino. Pouco tempo depois explodiu o escândalo de que o John Money, quando recebia o casal de gêmeos, não é casal, né? Recebia os irmãos, ele simulava interações sexuais entre os dois. Ele tirava fotos deles e ele estimulava o menino a fazer carícias no outro. Enfim, ele fazia coisas assim bastante sexualizadas, porque no entender dele, ele estava com isso reforçando o papel de gênero da menina nele. E Nossa, reforçando. Que coisa bizarra. Exatamente. E, inclusive, os pais eram orientados para serem bem rígidos na questão da socialização. Então, não deixavam ele brincar com nada. E só usava vestido. E... enfim, e aí, quando ele teve a oportunidade, anos depois, ele se matou. Não, ele se matou? Eu não tenho certeza. O irmão dele se matou e aí aconteceu alguma coisa com ele. Eu só sei que os dois morreram de maneira trágica. Foi uma coisa terrível. Não tinha como não dar merda. Não tinha como não dar merda. E é interessante quando eu penso nesse caso, óbvio que ficou uma lacuna aberta, né? Porque você pode pensar assim, mas então ele por dentro era um menino, por dentro era uma menina, porque tecnicamente a experiência deveria mostrar algo. Mas eu sou da tese que esse garoto, ele foi tão reforçado na feminilidade, inclusive sendo pornificado, para que ele se tornasse uma menina de qualquer jeito ali na socialização, de que você usa vestido, não faz isso, não faz aquilo. Senta direito, garota. Que quando recebeu a informação que, na verdade, ele era um menino, que foi a entradinha da adolescência, ele falou, graças a Deus, deixa eu seguir minha vida. Que eu tava contando isso porque o John Money foi ele que começou os estudos, né, e foi ali que a gente começou a cunhar gênero como construção social. Até aí tudo bem. E ele meio que estava tentando entender se o gênero como construção social, ele tinha necessariamente ou não um atrelamento ao sexo. E aí, a partir daí, a teoria começou a ser trabalhada por várias pessoas. Da área da psiquiatria. E tomou vários rumos. Da área da linguagem. E agora, recentemente, dos anos 90 para cá, esse conceito de gênero que por um tempo caminhou como sendo construção social, mas que ela era baseada no sexo, que é o que faz sentido. Você nasce com um sexo que é materialmente visto e ali você é socializado. Isso. Se coloca num papel. Inclusive, esse termo, por muito tempo, ele foi... Por algum tempo, ele foi inclusive
absorvido pela teoria feminista. Muito nesse sentido. Tanto que é quando a gente vai dizer que o gênero ele representa uma hierarquia. Por que hierarquia? Porque claramente o papel social do homem ele é dominante em relação ao papel social da mulher. E os homens, hierarquicamente, na sociedade, eles estão numa posição superior à da mulher. E eu acho muito importante dizer que, quando a gente fala isso, não é militância. Isso é ciência. Pega os dados que você vai ver. Pega os dados de quem são… Os estupradores. Os estupradores. Isso. Pega os dados de qual é a composição… E isso está, provavelmente, com certeza, diretamente ligada à socialização. Diretamente ligada à socialização. Eu penso assim, eu vou falar… Tá, ai meu Deus, calma. Eu vou falar uma história, por exemplo, muito simples, tá? Mas que tem… Não estou falando de estupradores, mas de comportamento, né? A minha filha, que tem 11 para 12, ela tá no 6º ano, viajou com um grupo de amigos. Todos os meninos fizeram merda. E todas as meninas se comportaram bem. Sim. Tá? Um grupo de classe média alta, que provavelmente recebeu educações muito parecidas, né? Em valores. Mas aí, mais uma vez, a gente vê que a socialização é muito diferente. Que eles são muito estimulados a serem livres, a jogar pedra no estilingue e quebrar o negócio, a não sei, entendeu? E elas… Não podemos fazer isso. Tem uma coisa sobre socialização que eu acho muito importante sublinhar, que é o seguinte. Às vezes a gente fala isso, e aí as mães, principalmente, logo pensam, mas eu não ensino isso pro meu filho. Não. Mas eu faço completamente diferente. Gente, pensa não o seguinte. Não é sua mãe. É como se você estivesse dentro de um aquário. Óbvio, não é sua mãe. É todo o seu ambiente. É tudo, imagina. Por mais que você fale, não, eu dei uma educação X, Y, Z pra minha filha. Tem Ela nunca… A minha filha mais velha, por exemplo, nunca gostou de princesa. Nunca viu o filme, acha um saco. A minha filha mais nova se veste de princesa. Eu odeio, não vejo filme, não tem fantasia. Ela se veste, ela tá inserida. E eu também, né? Até parece que eu vou falar pra ela, você não pode se vestir. Mas… Eu só falo, não, filho, eu acho chatas. Eu acho elas chatas. Às vezes vem alguma mãe e fala assim, mas eu não ensinei isso pro meu filho. Eu falei, mas você tá criando seu filho numa cápsula, flutuando no espaço? Não tem como. Até porque, olha só, é isso. Se a gente for pensar que esse sistema de organização social, ele é milenar, todo mundo que nasceu nessa civilização só conhece essa maneira de se comportar. É isso. E isso é uma coisa tão introjetada que a gente pensa que é natural. É por isso que a gente pensa que é natural. Exatamente. É tão introjetado que a gente pensa que é natural. E é muito difícil de mudar. Sim, não é. Você não aperta botão. Uma mãe bem intencionada, feminista, falar, mas eu tento ensinar meu filho completamente diferente. Fora que é uma situação complicada para as crianças. É isso, né? Tem lá, meu filho. É um menino. É mãe de menino. E eu tento, né? É isso. Educá-lo da melhor maneira possível, dando um mínimo de consciência crítica sobre as coisas. Sim. Eu não vou conseguir ter controle sobre as escolhas que ele vai fazer, mas minimamente eu tento explicar como as coisas funcionam. Eu acho que é o melhor caminho, à medida que ele vai entendendo que ele vai tendo uma capacidade de compreender. Explico por que meninos costumam se comportar de uma certa maneira, por que meninas costumam se comportar de outra, o que vamos esperar dele. Porque também é muito complicado, essas crianças estão crescendo no mundo. É meia dúzia se é difícil você achar mulheres feministas, imagina crianças, filhas de mulheres feministas. Até porque a maioria das feministas também é tudo mulheres jovens, você não tem uma galera assim, que tá lá, que é mãe, essa turma, que é uma turma que tá com mãe, que tem uma certa idade, tá completamente engolfada pela maternidade, não tá conseguindo participar, chegar, por questões de maternidade mesmo. Então, assim, você já tem pouca feminista, menos feminista mãe ainda, e os filhos das mães. Então, ele não vai conviver com pessoas que pensam parecido com ele. Ele tem que entender por que os outros pensam daquele jeito, porque ele vai receber críticas, ele vai receber cobranças. É que nem aquela parábola, quando o capeta leva Jesus Cristo assim no alto do monte, fala assim, tudo isso será teu, que se me adorares. A adolescência é isso, os garotos vão estar lá, vão estar brincando, vão estar zoando e vão falar, e aí, você vai participar ou você vai ficar aí sendo um cuzão? Babaca, vai perder? Vai perder ser isso? Mané, é difícil perder mesmo. É muito difícil abrir mão de coisas, como é que você dos nossos privilégios. E como é que você às vezes pede, tanto para os meninos quanto para as meninas, como é que você às vezes pede? A própria menina, às vezes ela acha um saco
Às vezes ela odeia maquiagem, porque é odiável mesmo, né? Você gasta teu tempo, gasta teu dinheiro, você fica super refém do olhar do outro. Às vezes a garota não gosta de nada daquilo. Às vezes ela gosta realmente do tudo que tá no universo disponível para os meninos, porque é muito mais legal também. É muito mais interessante. E como é que ela vai fazer troca? Para as meninas, o que é esperado dela, o que é oferecido, o lugar que ela é colocado, os parâmetros que ela vê, ela liga a televisão, ela tá vendo aquilo, ela abre o livro, ela tá vendo aquilo, ela põe a música, ela tá vendo aquilo. Agora ela tá vendo dorama. Tá todo mundo dizendo para ela. Porque quando a gente fala que as mulheres na Índia, as mulheres na China, as mulheres, elas vão todas se comportando do mesmo jeito. Hoje a gente, inclusive, tem a cultura de massa que te dá direitinho o que você tem que fazer. Como você tem que se comportar. É a menina do dorama, ou é a menina da novela da Globo. Se comporta, tipo, romance. Agora, a nova novela da Globo. Sim. E é isso. Na Globo, você vai ver a novela, você vai ver é o mesmo comportamento, romantizado, docilizado. E aí, se você tem uma mulher que tem um comportamento diferente, ela tá ali só pra ser uma coisinha, ser um personagem. Ela não é um padrão, ela é claramente um personagem que tá desviante, só pra ressaltar, pra mostrar que a gente é moderno, descolado e atende a diversidade. Como é que essa menina vai pro mundo o tempo todo se sentindo deslocada? Com quem que ela vai conversar? E como é que ela vai se relacionar com meninos, partindo do princípio que ela gosta de meninos? E aí vem aqueles garotos, aquela máquina de falar merda pra ela. Chatíssimos, objetificando ela. Então, assim, a gente tem uma situação bem difícil nesse sentido. Por quê? Quando mulheres começaram a pensar sobre isso, a gente se deu conta que não é só uma questão de direitos ou de participar, é uma questão de estrutura. Não adianta, eu bem tenho mais difícil. Eu posso até mexer na socialização e é importante, mas eu tenho que ter uma estrutura. Eu tenho que educar esse filho para o mundo, mas eu tenho que preparar um mundo para essa criança. Ela tem que ir e ela tem que conseguir dialogar, trocar e ter possibilidades, e principalmente para as meninas. Ela tem que ter possibilidades. Uma coisa que você falou no começo que é muito interessante, que é isso. O feminismo, ele é revolucionário. A proposta do feminismo é revolucionária porque a gente tem uma proposta de sociedade que é completamente diferente do que já foi implementado desde que a gente entende a civilização. A gente não tem esse modelo. Aí vai falar, mas e os incas, e a África, e a população originária? Ok, a gente talvez tenha tido modelos diferentes. Mas hoje não faz mais a menor diferença, porque veio a colonização e passaram o trator em todo mundo. E hoje a gente tem… o que a gente tem em toda parte é esse modelo que está aí. Talvez a gente tivesse tido, sim, em alguns locais… matriarcado. Não sei. Eu não sei afirmar, porque a gente não tem esse registro. Pode ter tido, sei lá, vai ver num país enfiado lá dentro do continente africano, tinha outra coisa. É uma ilha na China, de não sei aonde, que é o matriarcado. Que acho que as mulheres não se casam, ela tem parceiros, sabe? Pode ter, mas aí daí é uma ilha, mora 20 pessoas ali dentro, o que adianta? E aí já virou um ponto turístico, ou seja, daqui a pouco… Daqui a pouco acabou a cultura, mandaram. Daqui a pouco tá meio que assim, vamos lá conhecer. Daqui a pouco as mulheres estão vendo dorama, estão mudando de ideia, estão querendo casar. Então, ferrou. Então, sim, o patriarcado, ele é um fenômeno que ele existe na história. E, portanto, eu acho que ele tem ciclo, tem início, tem meio e tem fim. Que eu não sei como, não sei onde. Mas a gente vai ver o fim? Não, a gente não, lógico que não. A gente, nossa geração, a próxima geração, não. Agora, o que eu acho também em relação a isso? A gente… Geralmente, essas mudanças, assim, de maneira de se organizar e da maneira de se relacionar, elas estão muito ligadas com revoluções tecnológicas, né? Essa mudança, por exemplo, do nascimento, da criação do patriarcado, ela está muito conectada, por exemplo, à revolução da agricultura, quando a gente deixou de ser nômade pra gente ser sedentário. Porque antes, quando você tinha grupos menores, que aí a função de mulheres tendo filhos era uma função muito importante. A tribo, mais ou menos, se organizava em torno ali das mulheres, protegendo. Você ficou sedentário, e aí você teve militarização, a coisa mudou.
Você teve uma revolução ali que mudou a maneira das pessoas se relacionarem. Revolução industrial, a mesma coisa. A gente tinha toda uma população, campesinato, uma maneira diferente da gente se organizar enquanto família. E aí, quando a galera começou a vir para as cidades, você passou a fechar as famílias, você passou a ter essa família nuclear pequena, as mulheres passaram a se desconectar muito umas das outras, a gente viveu menos em comunidade, hoje estamos aqui num momento muito difícil em termos de possibilidade de criar relações comunitárias e organizar, inclusive, movimentos conjuntos. Agora, e a gente está no meio de uma revolução agora, que é uma revolução tecnológica informacional. Estamos no meio, assim. A gente é essa geração que ainda enfiava ficha no orelhão e sabe-se lá o que vai ser daqui a 20 anos. Acho que não deve ter smartphone, já vai ser alguma outra coisa. Você pisca o olho e fala. E isso também vai começar a mudar, já está começando a mudar, a maneira como as pessoas se relacionam, se organizam. Tanto que é por isso que a gente tem também muitas tensões. A gente está tendo essa tensão e a gente está tendo essa disputa justamente sobre esse poder, sobre esse corpo da mulher. Essa disputa continua. Então, o que vai sair? Vai sair pior? Vai sair melhor? Não sabemos. Mas eu acho que quando a gente tem um período de revolução assim, coisas acontecem. Estamos vivendo um movimento. Estamos vivendo um movimento. Muitos movimentos. E assim, e até essa coisa do casamento aberto, né? Relacionamento não monogâmico. Você vê, tipo, trazendo mais uma vez, vamos romper. Romper com o quê, gente? Meu Deus do céu. Como mulher é enganada, né? Muito. Mas quais são os cursos que você tá dando agora? Nossa. Vamos falar, que a gente ficou aqui falando, filosofando, blá, 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 e não falamos nada. Eu tenho a sensação que eu não terminei nenhum assunto. Acho ótimo vir aqui, que é como conversar com as minhas amigas mesmo, que eu começo 30 assuntos. Não, mas eu acho que o que importa, na verdade, você não precisa dar um início, meio e fim. Você tá provocando um monte de coisa. Né? Tudo que você falou vai abrir um monte de caixinha nas cabeças ouvintes. Tá. É o que a gente espera. Porque eu acho que você não precisa vir aqui e dar uma resposta pronta. A gente não espera isso. A gente espera que você provoque um monte de gente. Provocar eu sou boa. Você é boa. Aí, vamos falar então dos cursos. Mas antes deixa eu só completar. Aquela questão do gênero que eu estava falando. Só para completar esse raciocínio e chegar no tempo que a gente está tendo agora. A gente começou a ter esses discursos sobre gênero e a gente chegou num ponto em que gênero passou a ser entendido como uma possibilidade discursiva de existência. Possibilidade discursiva? Discursiva. Uma performatividade discursiva. Primeiro, a gente tem um certo descolamento da questão do sexo. Gênero continua sendo uma construção social, mas ele passou a ser uma performance. E isso todo mundo concorda. Que gênero é construção social, todo mundo concorda. Sim, mas aí acho que alguém dormiu na aula de sociologia. Não, mas o ponto que a gente pode dizer, o ponto de interseção o gênero é uma construção social. O gênero é uma construção social, gente. Bom. E aí abre a janela e vamos olhar para a sociedade. A sociedade é construída baseada em quê? Não é no vácuo. As relações sociais, elas são construídas baseadas nas relações históricas, que são formadas pelas relações materiais e que são formadas pelas relações estruturais. A gente está nesse momento de vamos acabar com esse discurso da estrutura e vamos focar na subjetividade, né? Vamos... Sim. O que eu sinto é mais importante do que… E acho bacana, mas é um discurso de escapismo pra gente não ter que encarar o fato de que a gente não tá conseguindo dar conta da estrutura que nós criamos, que está nos destruindo, inclusive, psiquicamente. Sim. Porque é muito mais fácil eu dizer assim, eu hoje me sinto de tal maneira e, portanto, eu sou de tal maneira, e não encarar o fato de que eu dizer que eu me sinto rica não vai fazer o Itaú perdoar minha dívida. Não vai fazer encostar um Mercedes-Benz aqui embaixo para me buscar com um motorista me levando para o aeroporto para pegar um avião para Cancún. Declarar um determinado estado de espírito ou me sentir de uma determinada maneira, infelizmente, ela não altera o lugar social em que você é colocado por causa da tua condição material. Porque se você nasce uma mulher e se você nasce uma mulher
preta e pobre, você tem um lugar social e possibilidades de existência que já estão marcados e que não foram definidos por você. E não há nada que você declare na face da terra que vai fazer isso mudar, porque isso é externo, é exterior a você. E mudar esse exterior é que tá foda. Exato. E eu entendo que na impossibilidade, na angústia de mudar esse exterior, nesse momento que a gente caminha, inclusive esse momento histórico, um reforço do neoliberalismo, as relações estão se atomizando, então a gente não tem mais noção de classe, não tem mais noção de coletividade. Isso também é muito potencializado pelas próprias redes, né? A gente tem uma relação hoje que… É isso, a galera não se junta mais na praça, todo mundo, para bater um papo. A gente não tem mais as rodas de acolhimento das mulheres, isso tudo virtual. Isso dá uma descorporificação. Sim, pulverizou. A gente tá com essa descorporificação. Ficou muito subjetivo, né? É igual o dinheiro dos bilionários. O dinheiro Mas infelizmente é isso. Eu entendo essa frustração, eu entendo essa demanda, mas infelizmente, não importa o que eu declare, isso não muda a minha vida quando eu abro os olhos, e não muda o lugar social em que eu estou, não muda a maneira como eu vou ser tratada, não muda até onde eu consigo ir. Isso é uma coisa muito interessante, por exemplo, para mulheres da nossa época, porque assim, a gente teve todo esse discurso de vamos lá e vamos direitos. Aí a gente conseguiu vários direitos em relação ao corpo. A gente conseguiu, por exemplo, liberação do aborto, conseguimos várias coisas que são reivindicações de mulheres, mas são reivindicações que foram atendidas porque homens quiseram. O feminismo é revolucionário, mas hoje nós ainda não conseguimos pensar num método revolucionário para chegar no que a gente precisa, que é a emancipação feminina do domínio masculino. Então a gente só tem reforma, a gente só pede, por favor. Sim. Por favor, seu homem, não me mate, cria uma lei. Mas é a estratégia de sobrevivência. Sim, eu não tô colocando uma crítica. Isso a gente faz mesmo, é isso. Eu não tô colocando, eu tô pontuando que… Por favor, homens brancos políticos, não matem a gente. Não me mate. Por favor, deixa eu abortar um pouquinho. Pô, eu fui estuprada. Minha mãe estuprou, caramba, eu só tenho 12 anos. Enfim, então assim, o que a gente tem hoje é reforma. Até porque… a gente precisa, enquanto movimento, sentar e pensar. A gente não completou aquela coisa de começar a pensar, não. A gente já viu os problemas. E agora? Mas não teve tempo para continuar pensando e fazer. Não teve, porque aí agora a gente tem essa bomba, em que tudo aquilo que a gente foi pensando, tudo aquilo que a gente foi construindo, começou a ser apagado por uma ideia de gênero. Você não fala mais violência masculina. Você fala violência de gênero. Você não fala mais dominação masculina. Ninguém fala em dominação masculina. Tudo são problemas de gênero. Então você começa a nublar na linguagem questões que são muito específicas. Sim. Que são muito específicas e que não podem ser negligenciadas dessa maneira. Né? Confunde, porque as pessoas… confunde, as pessoas não entendem do que estão falando, você não agrega as mulheres. Se eu chegar em qualquer lugar, se eu chegar na mulher da Índia, se eu chegar na mulher da China, chegar na mulher do Paquistão, na mulher do Brasil, na mulher lá do sertão semiárido, e falar a violência dos machos, ela vai falar, sim, sei como é que é, porque fulano bateu no ciclano, ela sabe do que eu tô falando. Se eu chegar lá e falar, então, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre a violência de gênero. A gente tá desconectado. É um debate de dentro da academia. A gente tá vendo de cima para baixo. A gente saiu desse lugar em que eram as mulheres que sentavam, conversavam, vinham o que tinham em comum e traçavam estratégias. E a gente não conseguiu prosseguir esse debate metodológico de a gente conseguir construir uma via revolucionária, ou pelo menos uma via reformista, sei lá, mais efetiva, para a gente conseguir efetivamente pensar em uma sociedade em que mulheres são pessoas. Sim. A gente não consegue se enxergar como pessoa. E aí, falando do curso, que eu acho que era o que eu quero saber do curso e eu fico meio… Assim, o que é muito louco, porque a gente agora tem muito acesso à informação e não para de aparecer. É muito óbvio. Mulheres, meninas de 2 anos sendo estupradas, violentadas. Então, assim… Não é difícil de ver. Não é difícil de ver qual é o corpo que é violentado e qual é o corpo que viola.
não é. Não é, isso não é difícil de ver. Eu entendo que outros assuntos são muito complexos, são difíceis mesmo. Mas isso aí, eu tô falando do básico. Sim, da violência masculina, é o básico. Que é o que você falou, o básico. A gente tinha que voltar pro básico. E isso não dá pra discutir. Isso não é difícil de ver. Tá, agora eu quero saber dos cursos. Então, aí, eu lembro que eu comentei que eu vi… Porque ela estreou um curso e depois ela virou uma grande… uma grande curseira. Coach. Ai, que horror. Já falei do curso que eu vou fazer, né? Não caia em ciladas. Deixa de ser otária, com Sila Santos. Não, mentira, vai ser um nome melhor. Não vai ter curso nenhum, mas vamos em frente. Aí… Depois desse curso, eu fiquei pensando… Que você entendeu que as mulheres estavam muito de boa na lagoa, porque estavam desinformadas. Porque foi meio isso, as mulheres ficaram em choque. Você ficou… Elas falaram assim… Você fez tipo um ritual de ayahuasca. Foi tipo uma iluminação, elas, sabe? Eu fiquei bastante espantada com a reação, assim, de iluminação. Nunca tinha percebido isso. Nossa, a minha vida… Eu tô enxergando a minha vida agora de uma maneira completamente diferente. Nossa, agora eu consegui entender muita coisa. Porque quando a gente consegue entender a nossa vida… Quando a gente consegue observar para as coisas, quando cai essa ficha e a gente aprende a observar as coisas através das relações de hierarquia de sexo, quando a gente quebra esse encantamento que a gente aprendeu a sentir pelos homens, quando a gente fala assim, foda. Sabe? Você fala, cara, realmente, olha isso, olha até onde eu consegui ir, que é o que eu tava falando da mentira que nos contaram, né? Que a gente é uma geração que cresceu falando assim, não, você tem que ser independente, você vai ser CEO da Microsoft, vai lá, papapá. Mas ninguém falou pra gente, não precisa casar e ter filho. Falaram, vai lá, mas não esquece, tem que casar e ter filho. Porque você pode ser CEO da Microsoft. Vão te perguntar como é que você concilia isso com carreira. Pro Bill Gates, pra Melinda vão perguntar, pro Bill Gates não vão perguntar. E aí, o que a gente fez, as gostosas? Fomos lá, quem teve condição, estudou, não sei o quê, agora eu vou virar CEO, mas no meio do caminho casei, tive filho. Acabou tudo. Porque a maternidade te tira do jogo. E aí a gente segue arrastando corrente, um tanto quanto frustrada. Aí viramos guerreiras, damos conta de tudo. E frustradas, a geração de mulheres um pouco anterior à nossa estava ferrada, mas eu acho que elas não conviviam com tanta medida, né? Com uma frustração que eu percebo que as mulheres da nossa idade, da nossa geração têm, que é perceber o quanto nós temos potência e o quanto essa potência nos foi… Sabe? O quanto a maternidade te tira do jogo. Te tira do jogo. Foi a geração que entendeu. Sabe? Aí você vê homens medíocres fazendo coisas medíocres e você pensa, puta que pariu, se eu pudesse… Eu vejo às vezes uns caras que falam de paternidade, né? Sim, muito. E foi isso, né? Eu te contei quando eu cheguei aqui também. Que eu falei, quando eu resolvi fazer esse programa, eu falei, nada mais vai me parar. Porque eu já tinha sido parada várias vezes na minha vida. E as duas pausas mais impactantes foram as minhas maternidades. Com certeza. Com certeza. Foi a minha pausa também, e aí agora que eu tô… Até a gente retomar o ritmo. E aí bate a idade, né? Aí não é a mesma coisa também. Sim. E aí, por isso que aí ficou o quê? Odiamos a maternidade? Virou esse lugar? É isso? Então, tem isso. Esse lugar que a gente tem hoje, que o povo só reclama. Mãe arrependida, não sei o quê. É um pouco mimado, às vezes, eu acho, mas enfim. É mimado e é neoliberal, né? Porque o que acontece? A gente tá falando de uma coisa, como você falou, a gente tá falando de estrutura. A gente não tá falando do pessoal. Não é simplesmente a Juliana que deixou de ir pro Baixo Gávea na sexta-feira porque as filhas estavam doentes, né? Porque eu deixo de fazer várias coisas na minha vida. E não só por causa das minhas filhas, né? Tem milhões de impedimentos na minha vida, né? Sociais, financeiros, e um monte de… Cara, a gente não faz tudo que a gente quer. E, de repente, essa nossa crítica à maternidade compulsória virou isso, né? Eu não posso fazer mais tudo que eu quero. Quem pode? Mas ninguém pode. Quem pode? É porque a frustração fica nesse lugar. Por isso você falou que é uma coisa meio mimada. É isso, tem uma impressão. Porque deixa de ser combater o sistema… Porque essa crítica é uma crítica que tá nesse lugar de mulheres que foram enganadas, que podiam fazer tudo. E que ninguém falou pra elas não perceberam porque não prestaram atenção. Ou, a pior ainda, compraram um discurso de que a maternidade era uma coisa linda e conciliável
Sim. Com tudo o resto. Sabe aquela coisa assim? Você vê a atriz que pariu ontem, amanhã ela tá magra, linda e fazendo novela. E voltou pra ser protagonista. Fala, nossa, é muito tranquilo então. É possível. E aí ela vai fazer isso e ela vê que não é. Ela vai ver que ela vai ter teto no trabalho e que ela só vai chegar até determinados lugares. E mesmo para mulheres que não têm filhos e elas falam, não, agora eu vou. Chega numa hora que ela bate no teto e que ela percebe, daqui pra cá eu não passo porque eu sou mulher. E para eu passar, eu vou ter que fazer coisas, eu vou ter que me submeter a coisas que vão ser bastante degradantes porque eu sou mulher. Sim. Então, assim, é uma mentira que contaram pra gente de que a gente pode tudo, que nós somos livres, que meu corpo, minhas regras. É mentira. Quando realmente a gente vai pro mundo para testar essas oportunidades que nos ofereceram, a gente descobre que elas não estão lá para nós. Elas não estão. Ou então nós vamos ter que pagar um preço muito alto, que é um preço de violência, que é um preço de ser humilhada, que é um preço de ser assediada, que é um preço de sentir que aquele lugar está sendo concedido porque você é mulher. Sim. Então não é assim, isso é liberdade desde quando? A gente só entende isso como liberdade porque a gente não tem nenhuma estrutura psíquica mesmo da compreensão do que é ser uma pessoa livre. A gente livre, nem sabe que é. Como é que a gente vai dizer que a gente não então, estão me deixando aqui, aí que me deixaram falar. Porra, me deixaram ser presidente. Tem até um programa? Tem até um programa. Aqui, a gente tá conversando aqui, ainda não entrou a polícia do machismo e arrancou a gente pelos cabelos. Então, caramba. Meu marido nem me bate, deixa eu vir aqui. Então, a gente sempre vive no pelo menos, né? As mulheres, elas se sentem muito confortáveis por causa do pelo menos, porque elas têm essa sensação de que elas conseguiram demais. E isso também é uma coisa muito insidiosa, né? De como o patriarcado se organiza. É estranho você falar assim como um patriarcado se organiza, que parece um grupo de homens fumando já. Uma entidade, não, parece uma grande entidade. É como essa estrutura, né? Como essa estrutura que é feita para privilegiar homens, ele vai se organizando. Essa violência, ela não é uma violência, nem sempre, né? Ela é uma violência direta, ela é essa violência simbólica, é essa organização. É isso, não, vamos ceder, vamos dar isso aqui, porque mulheres têm direito, né? Deixa aqui, é bom que elas calam a boca e não enchem o saco, sabe? Mas os homens, eles continuam vendo mulheres da mesma maneira, se comportando da mesma maneira, nos explorando da mesma maneira. As reclamações que os homens colocam, inclusive, são muito elucidativas do lugar que eles enxergam para nós. Quando você vai ver, por exemplo, esses Red Pill maluco, sabe? Tipo, mas você já tem tudo, você já não, sabe? Eu já lavo a louça. Eles não, realmente, existe esse lugar consolidado e essa expectativa consolidada de que a gente tem que ser incubadora ambulante, tem que ser uma vagina ambulante que lava louças e que se você não estiver fazendo aquilo, você não tem do que reclamar, porque era pra tua vida estar muito pior. Do que você está reclamando, você tem que dar graças a Deus. E é isso que eles esperam, que a gente dê graças a Deus. E o grande problema é que boa parte das mulheres dá graças a Deus. Boa parte. Elas não enxergam ainda isso como um lugar de humilhação. Você quer ver uma coisa que eu acho um ó. Por exemplo, esses caras que a gente tem que fazem humor e colocam uma peruca e fica fazendo o papel de mulheres de uma maneira absolutamente jocosa e caricata. E não tô nem falando do drag, tô falando só desse povo que, assim, vou fazer personagem feminino. Enfia, às vezes não coloca nem peruca, pega uma blusa e coloca na cabeça. Ou pega, sei lá, um saco plástico e coloca na cabeça e aí faz o personagem feminino. Mas você vê que ele interpreta aquilo de uma maneira jocosa, caricata, debochada do que é ser mulher. E as mulheres ficam rindo. A mulher fica rindo. Ela não fala, meu amigo, eu sou mulher, não é assim não. Você não vê na mesma proporção mulheres fazendo esse tipo de humor. A única que eu vejo que eu até gosto é a Lara. Ela é ótima. Lara ou Laura? Eu acho que é a Lara. Pode ser. Enfim. E que ela faz o Cadu, né? O Vap. Adoro ela. Enfim, mas eu vejo ela. E olha lá. Não, e aí é reparação histórica, né? Sim. Deixa a Lara fazer Cadu. Não, mas mesmo assim você vê que não é um personagem ofensivo. Ele é um personagem caricato. Mas ele não é. Ele é o garoto do não sei o quê. Deve ter muito homem, inclusive, que olha e se sente homenageado.
Não percebe a ironia do negócio. Não é jocoso da mesma forma. Você vê que ela faz um estudo corporal. Os homens nem isso fazem. Ela faz um estudo corporal pra parecer um homem. Sim. Ela não faz um heterotop. Ele não faz, por exemplo, como os personagens dos caras, que simplesmente faz trejeitos masculinos que mulheres não fazem. Mulher não, né? Você fica assim? Não sei. Que pessoas são essas? Ou seja, aqueles meios das mulheres que eles imitam, que eles representam. É ofensivo. A gente olha e ri, a gente acha engraçado. A gente não consegue enxergar nem quando estão fazendo o deboche da nossa cara. Sabe? Então você tem vivido de tirar o véu das ilusões das mulheres, basicamente. Aí eu fiz o curso que eu chamo... Que esse é um curso que eu acho que é muito bom. Eu acho mesmo. Modéstia à parte. Modéstia à parte. O nome do curso é Sequelas da Socialização. O que eu fiz ali? Eu trouxe para conversar com as mulheres sobre como determinados aspectos da nossa socialização resultam nos comportamentos que a gente tem. Então eu falei sobre medo, sobre raiva, sobre vergonha, sobre nossa socialização pro sexo, sabe? Abordei diversos temas nesse sentido. Sei lá, raiva, por exemplo. Medo, por exemplo. Assim, homens, quando sentem medo, eles partem para a luta. Mulheres aprendem a sentir medo e partem para a fuga. A maneira como homens e mulheres reagem ao medo, de uma maneira geral, é completamente diferente. E é de uma maneira que você cria uma interação ali que faz com que homens acabem sempre tendo vantagem sobre as mulheres. Mulheres, por exemplo, elas aprendem a reprimir a raiva. Então, se você aprende a reprimir raiva e você aprende a ter medo e você paralisa ou foge, você fica muito mais vulnerável. Há homens que aprendem que se eles sentem raiva, eles precisam atacar para se defender. Teve um documentário, né, daquele estupro coletivo que mudou a lei na Espanha. É chocante, você viu esse documentário? É chocante, porque os advogados dos homens, né, do grupo de homens, eles falam isso, mas ela não fala que ela não quer. Tipo assim, é tão violento que não passa pela cabeça que a mulher está em estado de choque sendo estuprada por 6 homens, está congelada. E homens partem do princípio que aquela mulher está desejando aquilo. Um cadáver ambulante, uma pessoa vazia, em pânico. Tem imagens, tipo assim, a cara dela tá tipo estatelada, sabe aquela cara... É assim, a qualidade, né, das relações entre homens e mulheres é uma coisa horrorosa. Em muitos aspectos, isso. Um homem transa com uma mulher e ele não se sente ofendido por aquela mulher não estar reagindo ao estímulo dele, porque ele não interessa, ele só quer o buraco. Nossa, falando então da sexualidade, puta que pariu. É uma coisa horrorosa, ele não interessa, ele quer o buraco. Não foram educados sexualmente vendo pornografia. E você pode falar assim, não, mas poderia ser qualquer buraco. Mas você não tem o requinte de humilhação e dominação que você fazer isso no buraco de uma mulher em pânico traz para homens. Porque eles aprendem a sentir prazer nesse poder. A gente fala assim, estupro é sobre poder, mas estupro é sobre prazer também. Porque homens aprendem... Não, é prazer no poder. Exato, homens sentem a sentir prazer no poder. Sim. Então ele se sente, né? Ele se regozija ali em ver aquela vítima aterrorizada. Não é porque prazer a pessoa liga ao tesão. Um prazer então sádico, vamos cortar o pau dele, que aí ele não vai estuprar, não. Ele vai estuprar. Porque é um prazer sádico, a dominação qualquer objeto que ele possa enfiar. Ele se sentir poderoso, ele se sentir potente, não é uma potência só fálica. Tô exausta. Tirou o véu das ilusões. Eu amo. É difícil. E é isso, você tá com esse curso? Tem esse. Não, porque na verdade o que eu fiz? Eu fiz um clube de conteúdos, porque como eu queria falar sobre diversos assuntos, eu pensei assim, tem uma série de assuntos que eu acho que vale a pena falar. Por onde começar, né? Isso. E pra o povo não ficar assim, compra um, depois compra outro, depois compra outro, depois compra outro, você pode acessar o clube de conteúdos e lá dentro você assiste tudo. Paga, tipo, por assinatura. Então, quais são os cursos que tem? Tem o Feminismo por Onde Começar. E eu fiz esses Sequelas da Socialização. Feminismo por onde começar, gente. Melhor impossível. Tá escrito lá, bem grande, não tem como errar. Feminismo por onde começar, e depois eu escrevo. Comece por aqui, eu ponho umas setas.
E aí tem os sequelas da socialização, que é onde a gente conversa sobre esses aspectos da constituição psíquica, porque eu acho importante que as mulheres entendam por que nós nos comportamos dessa maneira. E isso é importante, inclusive, para a gente perceber as nossas vulnerabilidades a determinadas ideias, a determinados incômodos. Por que sempre que eu sou convocada a ser firme e a ser firme contra homens, isso me deixa tão desconfortável? Sim. Em que lugar da minha socialização ali eu não admito confrontar homens, chegar para um homem e falar não? A gente sente um desconforto terrível em dizer não para um homem. Não quero, não vou. Sim. Não é assim, você tá errado. Eu tô sofrendo. Azar o seu. Azar o seu, tá sofrendo. Problema seu. Ema, cada um com o seu problema. Pronto, esse vai ser o título do episódio. A gente não pode prescindir, né? A gente não pode tirar os olhos de onde está o problema, que é essa tensão básica. Mas, na verdade, o sexo é uma coisa fluida. Não é, isso é maluquice, isso é doideira. A maneira de você se comportar pode ser fluida, né? Sim, a maneira como a gente pode se comportar pode ser de qualquer maneira, infinita. Mas isso pode não, ser infinita. Isso não é sobre a maneira como você se comporta, isso é sobre o lugar que você é colocado pela sociedade a partir do sexo que você nasce. Não está no nosso controle. E o sexo que eu nasço, o critério que foi determinado nesta sociedade até esse momento, foi a verificaçãozinha ali. Nasceu, aí o médico olha e fala: olha, estou vendo aqui, tem uma vulva, vamos chamar de mulher. Tem um pênis, vou chamar de homem. E é isso. 98% das genitálias do mundo têm a mesma conformação. Os 2% de genitália ambígua, que são de indivíduos intersexo, são uma outra condição e eles não servem, por sua percentagem minúscula, para definir um padrão para o resto. Então, para 98% da população que nasce com aquela genitália e, portanto, é classificado cada um num grupo, cada um vai ter uma vida diferente por causa disso. E isso não é só a teoria feminista que diz, como eu te disse. Busque dados na história, na geografia, na ciência política, na sociologia, na filosofia, na medicina. Você vai ver que sempre homens estão numa posição, aqueles que têm o pênis, esse grupo está numa posição de privilégio, quem hierarquia tem uma e dominação. Hierarquicamente superior, quem tem vulva. A quem tem vulva. E é isso. Mas ele tem 50 cromossomos. Pode ser. Não faz a menor diferença. Porque o grupo social em que ele é inserido, porque ele tem aquilo ali, aquela genitália que eu enxergo, independente de quantos cromossomos ele tem lá dentro. Aquele grupo social vai ter possibilidades infinitas, porque ele vai ser inserido num mundo que já está preparado para pegar uma pessoa daquele grupo e dizer: você pode fazer isso, você pode fazer tudo. Aquilo, você vai ser educado dessa maneira. Você não, você vai ser assim, assado. E acabou. E o que o feminismo quer? Justamente acabar com essa hierarquia. Isso não é sobre o comportamento. Não, mas aí o indivíduo, ele cresce e ele, por um acaso, ele quer acessar os comportamentos que são destinados a outro grupo. Olha, ele pode até acessar, mas ele vai ter... Primeiro que ele vai ficar flutuando num meio do caminho aqui e ele ainda assim não vai acessar os privilégios. Sim. Ele não vai acessar os privilégios de quem tem privilégio, né? Se eu nasci no grupo de mulheres e eu tentar vir para cá, eu não vou acessar os privilégios. Gostaria muito, seria uma excelente ideia também. Vamos, todo mundo! Não vamos acessar os privilégios. É uma boa ideia. É outra, né? Já tivemos duas. Eu não vou acessar os privilégios, porque o mundo todo é organizado e é preparado para essa divisão que é sexual por um motivo, que é a capacidade reprodutiva de mulheres, que é observada, explorada e controlada. É isso. É bem simples. É bem simples, é uma coisa bem simples, bem objetiva, bem embasada.
eu acho que não existe nada mais verificável do que a supremacia masculina em relação à supremacia do grupo de pessoas que nascem com pênis em relação ao grupo de pessoas que nasce com vulva. Se alguém conseguir realmente me provar o contrário aqui, eu falo, realmente estão ótimo. Vamos rever. Que bom, vamos rever porque tá ótimo. Falou de todos os seus cursos, clube. Acabou. Aí tem os Sequelas da Socialização. Eu fiz um curso sobre sexo e gênero. As pessoas que estão com dúvida, é sexo, é gênero, o que é. E também toda essa confusão de terminologia e tal. Você tem esse curso lá dentro. Agora eu estou dando curso sobre maternidade. Gente, ela tá uma... Que deve estar acabando agora esse final do mês. E vou fazer o curso sobre criação de crianças. E aí eu encerro. Não vai fazer o Não Caia uma cilada? Não. Não que... Vai ser muito polêmico. Vou divorciar muita gente. Então vai ser isso. Aí lá dentro tem esses. Feminismo por onde começar, Sequelas da Socialização, sexo e gênero, maternidade e criação vai ter o de crianças. Que é a culminância. Não adianta nada você ver a criação de crianças sem dar uma olhadinha no resto. Porque... uma coisa tá muito ligada à outra, né? Crianças aprendem observando. Primeiro elas observam o mundo. Depois elas pegam aquilo ali e vão ouvir a sua instrução e tal. Mas se você não consegue explicar uma coisa que você não entende para si, né? Se você não consegue minimamente fornecer um modelo, ou pelo menos explicar para a criança que o modelo que você tem não é o melhor modelo, você não consegue. Não adianta só você ir lá e falar, não pode bater na amiguinha porque isso é machismo. Isso não significa nada para a criança. Não significa nada, isso não é por aí. Principalmente se ela vê o pai batendo na mãe. Principalmente se ela vê o pai batendo na mãe na casa. E assim, ela pode até ver, mas aí você tem que ter esse repertório de falar, olha... O que o seu pai faz é errado. O que o seu pai faz é errado, eu tô em situação de violência, tô tentando sair daqui, E aí você vai elaborando da melhor maneira, mas você tem que ter capacidade de fazer uma leitura ali que te permita criticar, né, aquilo ali que você tem para explicar para a criança um jeito melhor, caso você não tenha um bom modelo, ou você até tentar trazer esse modelo para tua relação familiar. Sim. Porque, cara, como eu digo, ninguém bancou a revolução do fuzil rosa, né? Que é essa ideia aí que já está sendo até mais amadurecida. Ninguém bancou, então a gente tem que encontrar uma maneira também no nosso dia a dia de viver e de conviver e de melhorar as nossas relações. Sim. E de nos humanizar em relação à maneira como os homens nos enxergam. Eu acredito que é possível fazer esse movimento, porque do mesmo jeito que nós mulheres fomos socializadas e aprendemos a nos ver dessa maneira tão... Nós aprendemos a nos ver dessa maneira desumanizada, né? Esse mesmo... A gente tem que colocar abaixo essa mulher que foi construída em nós e começar a construir outra. E também acho que é possível que os homens, caso tenham algum interesse, porque eles não ganham muita coisa com isso de imediato. Não, só a longo prazo. Só a longo prazo, podem também tentar fazer esse movimento e melhorar pelo menos ali a tua relação no privado. Da porta para fora continua uma bosta, mas da porta para dentro dá para ficar melhor. Acho que sim. Uau! Então tá. Foi bom pra você? Nenhum fato pitoresco sobre a minha vida. Pois é, ela hoje agora veio focada na metralhadora rosa. Sila, adorei. Obrigada por ter vindo. Depois a gente vai tomar uma cerveja, morram de inveja. Obrigada. Não, eu que agradeço. Boa sorte nos cursos, que a gente fique rica. Sim, que a gente fique rica. Porque esse fuzil rosa pode vir pintado de ouro. Eu tô aqui fazendo também um apelo assim, se existe alguma feminista burguesa querendo se adequar. Não tem isso. As feministas ricas, herdeiras. Eu fico falando, porque feminismo é um movimento burguês. Eu falo, cadê essa burguesa? Eu quero feministas ricas. Liga pra patrocinem mim. A gente. Apoiem mulheres. Limpem o dinheiro da sua família e coloquem esse dinheiro. Invista na gente. É muito, Pega meia dúzia de herdeiras, bota nos projetos. Vamos fazer uma reorganização das capitanias hereditárias. Eu acho. Eu acho. Super apoio. Obrigada. Qualquer coisa só me chama. Se você for rica e quiser, chama na DM. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Ju. Tchau. Beijo. O pecado tá chegando,
Estuda direito, garota.